trazer o significado da Páscoa. Qual que era o significado da Páscoa? Então, a Páscoa, ela vem acumulando alguns significados, desde os hebreus, né, que são os antepassados dos judeus, os hebreus, depois com os judeus na época de Moisés, e depois com os judeus na época de Cristo, e que foi adotada essa comemoração para nós, os cristãos. Mas, não sei se vocês já viram, ou já ouviram falar no tempo, provavelmente já ouviram falar, mas a palavra Páscoa vem de Pessach. E Pessach pode ter alguns significados lá no hebraico. Pode significar uma passagem, pode significar um salto, um pulo, ou passar por, sobrepor. Então é uma passagem. E essa comemoração é antiga. Desde a época da história do José do Egito, já antes da história do José do Egito, eles já comemoram a Páscoa. Então, se a gente pegar e remontar a história com vocês, os povos nômades, que são os hebreus, eu queria dizer o seguinte, porque sempre foi uma dúvida minha também, qual que é a diferença entre hebreu, judeu? Aí eu achei uma analogia interessante, muito próxima, que é o seguinte: nós não temos aqui os povos, a população brasileira, tem. E dentro da população brasileira não tem os gaúchos, não tem os mineiros, não tem os goianos, não tem os paulistas, então é assim também. A comunidade dos hebreus era dividida entre os judeus, os gentios, né? Então eram todos povos da mesma origem, a origem hebraica. E aí, esses povos, no seu passado, eles atravessavam por períodos muito difíceis, mas muito difíceis mesmo. E eu quero falar da dificuldade para vocês aqui, e nós não vamos muito longe não. Cadê o Júlio Borges? Está aqui. O Júlio Borges conhece um pouco dos meus parentes, porque ele é conterrâneo do meu pai. Ele é lá de Itaciguara. E eu tinha um tio meu, casado com a minha tia, você vai lembrar dele, Ovidio Cunha. Ovidio Cunha, ele era uma pessoa lá da cidade de Poços, ele já foi prefeito. Pra você ter uma ideia, lá no passado, ele tinha até avião, ele foi meu tio-avô. Então, era uma pessoa de Poços. E ele tinha um filho que, com 12, 13 anos de idade, sofreu uma queda numa árvore lá, e o pessoal morava em região de roça, de fazenda, muita sujeira em volta, chiqueira e tal. Então ele sofreu um acidente lá, machucou e contraiu o tétano. E naquela época, lá nos anos 40, a medicina era muito pouco evoluída. Então o pai dele tinha recurso, como eu avisei para vocês, tinha até avião. Mas o dinheiro dele não pôde fazer nada. O menino morreu, desencarnou com 12, 13 anos lá, de tétano. Não sei se você sabe dessa história, né? Era o Rubens, irmão do Marrom, do Rom. É para mostrar para vocês, hoje é muito difícil alguém morrer de tétano, sim ou não? Porque a medicina avançou. As pessoas ficam me perguntando assim, já que nós estamos comentando o povo antigo, meu pai vai fazer 80 anos em janeiro agora. Eu falei para ele assim: pai, quando o senhor nasceu em 1946, a população do planeta estava um pouco acima de 1 bilhão de habitantes, de 1 bilhão de pessoas. O senhor vai fazer 80 anos, está aqui, a população já aumentou 8 vezes. E aí muito se fala, mas a vida antigamente era mais saudável, o pessoal vivia no campo. A gente pega o povo antigo, quando tinha pouco filho, tinha 7, então tinha 10, 12 filhos. E aí hoje a gente pega os casais na atualidade, quando tem 2 é muito, não é? E por que será que a população aumentou tanto assim?
porque o índice de mortalidade infantil, de mortalidade mesmo, a média de vida no passado, era muito baixa a média de vida e o índice de mortalidade era altíssimo. E as pessoas adoeciam e morriam mesmo, porque não tinha recurso para tratar. E não é recurso financeiro, não tinha recurso tecnológico, não tinha medicina avançada, não tinha medicamento descoberto, desenvolvido, para poder tratar, então as pessoas morriam. Então eu pego a geração dos meus avós que passaram dos 80 anos, era raro. Antigamente você pegava, né, direitinho. Eu pego a minha mãe hoje, que já vai para fazer 80 anos, já teve, agora recentemente em São Paulo, foi com a minha irmã e meu cunhado para fazer um tratamento de um câncer que retornou, e já é a terceira vez, e você olha o aspecto da minha mãe, ela tem um aspecto jovial. E a minha mãe já está com 79 anos. Você pegava as pessoas antigamente com 50 de idade, já é idoso. Realmente. Você vai para essas filas de supermercado ou para a fila da lotérica, você vê os caras na fila da terceira idade, você até assusta, você vai credo. Está mais novo que eu. Né? Então, assim, avançou muito, melhorou muito. A média de vida aumentou bastante, por isso eles não deixam mais a gente aposentar, só com 100 e tantos anos, né? Porque o povo está vivendo muito, então eles não vão querer pagar. Então, antigamente a pessoa com 40 e pouco aposentar, hoje você tem que ter 50 anos de trabalho para poder aposentar. Então a vida no passado, pensa, na década de 40 era difícil, imagina isso há 2000 e tantos anos atrás. Era complicado. Então, como eram povos nômades, não tinha lugar certo, estavam andando de um lado para o outro, eles enfrentavam sempre um período muito difícil, que era o período do inverno. Nós temos as 4 estações: primavera, verão, outono e inverno. Acabou o inverno, vem a primavera de novo. Então, a comemoração deles era a passagem, Páscoa, do inverno para a primavera. Quando eles conseguiam fazer essa passagem, era motivo de festa, porque durante o inverno eles eram castigados, muitos morriam. Nasciam crianças, mas o índice de mortalidade infantil era extremamente alto. E a questão do ovo e do coelho, ela tem uma simbologia que remonta lá nesse passado remoto. Porque o coelho, a gente sabe que ele é um animal que tem um alto índice de reprodução, sim ou não? Eles se reproduzem muito e tem uma alta fertilidade. Então o coelho é um símbolo de fertilidade e de sobrevivência para eles. Porque eles também precisavam reproduzir igual o coelho. Por quê? Porque o índice de mortalidade era muito alto. A cada 5 crianças que nasciam, 4 morriam. Era um índice de mortalidade infantil altíssimo. Então o coelho não só representava a questão da fertilidade que eles precisavam para perpetuar a sua população, a sua gente, como também era uma fonte nutritiva, porque o coelho, ele se alimentava do coelho. Então era sempre usado nessas festividades, nessas passagens de a travessia das dificuldades dos invernos da vida, os hebreus comemoravam essa passagem que a gente conhece pelo nome de Páscoa. Que o significado inicial para eles era a superação das dificuldades, dos invernos de suas existências, metaforicamente falando, mas ao pé da letra, dos invernos mesmo, do tempo frio que castigava, do tanto de gente que morria, do tanto de crianças que morria, da fome que eles passavam, e quando eles conseguiam chegar nesse período do solstício, na passagem do inverno para a primavera, que vinha florada, que tudo florescia, aqueles que sobreviveram era motivo de festa. E essa comemoração ela foi passando de geração para geração, e isso a gente passa até hoje, comemora até hoje. Aí nós vamos remontar o período de Moisés. Porque eu não sei se vocês sabem quando é que Moisés
Existe uma divergência na questão histórica, que a gente não vai entrar no mérito, mas vamos dizer que Moisés viveu mais ou menos no ano 1200, 1300, 1200 antes de Cristo. 1200 anos antes de Cristo. 600 anos antes disso, 500, 600 anos disso, veio a história do José do Egito. Todo mundo já ouviu falar da história do José do Egito? O José era também um hebreu que foi, por ciúmes, vendido como escravo para os transeuntes pelos próprios irmãos. E o pai do José ficou muito triste porque achou que o José tinha caído numa armadilha e tinha morrido. E o José foi vendido como escravo porque o pai tinha preferência por ele, os irmãos com ciúme não queriam aquilo, e acabou, para não matar o próprio irmão, vendeu ele para as pessoas que estavam passando ali como escravo, e ele foi levado até o Egito. E ele chegou lá no Egito, foi vendido novamente como escravo. E como ele era uma pessoa de evolução moral, intelectual e espiritual já bem avançada em relação às outras pessoas, ele tinha uma mediunidade muito aflorada, ele acabou pela história entrando em contato com o faraó. E ao entrar em contato com o faraó, ele fez algumas previsões através de sonhos do faraó, interpretou os sonhos do faraó e foi certeiro nessa interpretação. E aí, de escravo, ele foi transformado no primeiro homem, ou no mão de ferro, ou no chanceler de ferro do faraó. E aí, os hebreus, que eram considerados população abaixo, população escrava, o José do Egito foi exaltado ao primeiro-ministro, ao chanceler de ferro desse faraó. Mas remontando um pouquinho mais anteriormente, e a gente tem isso através de mitos, de histórias, ou então de histórias psicografadas, quando a gente fala da civilização dos Atlantes, que é uma lenda para muitos, que eram pessoas evoluídas intelectualmente, moralmente, espiritualmente, mas que passaram por inovações, e essa cidade foi naufragada, afundada no oceano. Dizem que alguns sobreviventes dessas cidades, muito evoluídos espiritualmente, conseguiram alcançar o outro lado do continente e chegou nessas terras na África egípcias. E lá eles foram considerados como divindades, porque eles eram pessoas altruístas, pessoas muito boas. Então eles eram considerados deuses. E aí, de acordo com essa história, nascem os faraós. Só que esses faraós do início eram pessoas evoluídas espiritualmente. E aí a população do Egito começou, cada faraó que tinha, porque eles eram pessoas do povo, eles iam no meio da população, faziam o bem e ajudavam essa população na colheita, no desenvolvimento intelectual e tudo. E eram esses faraós, eram essas divindades que amavam e amavam aquela população. Então vivia no meio deles. Mas depois esses faraós foram desencarnando e foram assumindo lugares desses faraós, gente nossa, gente da terra, gente de gradação evolutiva, mais ou menos parecido com as pessoas que estavam ali. E aproveitou desse título de divindade e começou o exclusivismo, a afastar as pessoas de si. Começou a questão da vaidade, e aí foi virando. E o faraó deixou de ter, as pessoas deixaram de ter acesso ao faraó. Então, quando José do Egito chega nessa época, que já tinha passado, o faraó que existia lá não era um faraó ruim, mas também não era esses faraós bons. Diga-se de passagem, dessas civilizações mais avançadas, ou até camperinos, que eles falam também na literatura escrita. Mas aí o faraó se engraça com José do Egito e transforma ele no primeiro-ministro dele, no chanceler de ferro
E aí eu dou a dica para vocês. Tem uma médium chamada Vera Krishnamurti. Essa médium é egípcia, só que ela viveu nos anos 1800 e desencarnou antes da Primeira Guerra Mundial. Mas ela escreveu obras fantásticas através do Espírito Rochester, e eu vou deixar 3 obras indicadas, mas são calhamaços. Um chama O Chanceler de Verão, que conta a história do José do Egito. A outra chama Faraó Menevitar, que eu vou comentar com vocês, que conta a história de Moisés. E a outra é o Romance de uma Rainha, tudo lá do Egito Antigo. São 2 volumes dessa grossura, o Romance de uma Rainha. E tem um personagem nesse Romance de uma Rainha, chamado Horensebe, que é o terror em pessoa. Um dos personagens que eu já vi fazer com maior índice, Hitler seria um anjo perto desse Horensebe. E depois, com as leituras e com as informações, nós vamos descobrir, olha, como que Deus é perfeito, como que Deus dá oportunidade. Essas pessoas extremamente voltadas ao mal, elas têm a oportunidade de reencarnar e se redimir. A última encarnação, aí o Horensebe passou por várias encarnações. A última encarnação desse Horensebe, dias de passagem, pelas leituras que eu já fiz, eu até acredito que seja assim, foi aqui no Brasil, e de uma pessoa que é muito conhecida no meio espírita, Jerônimo Mendonça, o gigante deitado. Não sei se vocês já ouviram falar. Se não ouviram falar do Jerônimo Mendonça, procure informação. Tem um livro psicografado que fala que ele, uma das encarnações anteriores, foi esse Horensebe, tratado lá por esse Romance de uma Rainha. Mas voltando ao contexto da Páscoa, no livro O Faraó Menevitar, narrado pelo Rochester, que era nessa época o Faraó Menevitar, ele vai contar a história de Moisés para nós. Mas antes da história de Moisés, nós vamos recuar, porque o José do Egito foi 500, 600 anos antes de Moisés. Moisés é 1200 anos antes de Cristo. Vamos recuar uns 100 e poucos anos antes de Moisés, só para a gente entender o contexto. É narrado também no livro chamado Akhenaton, pelo próprio Espírito Rochester, que 100 e poucos anos antes de Moisés estava reencarnado o último faraó Capelino. O que seria o último faraó Capelino? O último faraó, que era um espírito proveniente do sistema de Capena, e que era um espírito evoluído. Como o faraó, o último faraó, foi esse Akhenaton. Se você procurar depois na internet, você vai ouvir falar a respeito da história dele. Mas na época ele era chamado por Amenófis IV, porque eles eram adoradores do deus Amon. Esses deuses são as divindades diversas que eles tinham por conta dos faraós antigos, que eles consideravam verdadeiros deuses. Mas esse Akhenaton, por que eu estou me referindo a ele? Ele foi o primeiro faraó monoteísta. Ele mudou o nome dele de Amenófis IV para Akhenaton, aquele que adora o deus Aton, que era usada a figura do sol para representar o deus Aton, o deus único. E aí ele bane da crença oficial todos os outros deuses. Eles eram politeístas, passaram a ser monoteístas, assim como somos hoje. Olha como que a espiritualidade vai preparando o cenário. Esse Akhenaton tinha uma esposa de grande beleza, que ficou conhecido na história pelo nome de Nefertiti. E a Nefertiti tinha o seu pai. O pai de Nefertiti era o grão-vizir do faraó e era muito ciumento. Então, eles tiveram filhos, e um desses filhos ficou conhecido como Tutankhamon. E o próprio grão-vizir, que era sogro do Akhenaton, de acordo com o romance, manda matar o genro
o poder, e ele, como era um parente mais próximo, ele é o tutor. Depois ele planeja a morte do próprio neto, que tinha uns 13, 14 anos, para assumir o lugar dele. E fica pouco tempo, contando essa história por quê? Para a gente não se delongar dentro. E fica pouco tempo no seu reinado, poucos meses, porque o Akhenaton tinha um general que estava em campanha. Aí esse general que estava em campanha, quando volta e descobre de toda a trama que tinha matado o rei, a rainha, e inclusive o filho do rei, filho do faraó, esse general mata o Ai, que era o sogro do Akhenaton, e assume o reinado. E quando ele assume o reinado, aí começa a geração dos faraós militares, que é conhecido na história como os Ramsés. Ele se torna Ramsés I. E eu estou te contando isso porque foi 100 e poucos anos antes de Moisés, porque quando Moisés nasce, o faraó era o Ramsés II, já dessa linha, dessa geração. E era um faraó implacável, esse Ramsés II. E eles contam uma história maravilhosa que, quando eu li esse livro chamado O Faraó Menefitá, a minha mente descortinou para a história que eu já conhecia e tudo passou a fazer sentido para mim. O faraó tinha uma filha chamada Percutis, que era princesa e ocupava o mais alto grau da sociedade egípcia. Nessa época, a população dos hebreus eram escravizadas pelos egípcios. Por quê? Lá naquela época atrás, quando José do Egito previu as épocas das vacas, das 7 vacas magras e das 7 vacas gordas, na época das 7 vacas gordas, o faraó daquela época encheu os celeiros do reino de alimento. E quando chegou a época das vacas magras, os seus celeiros estavam abarrotados de provisão. E ele não só conseguiu salvar a vida da população do reinado dele, mas ajudou muitos judeus que migraram para o Egito para não morrerem de fome. E nessa época que eles migraram para o Egito, é que depois da morte de José do Egito, eles foram escravizados. E estavam escravos lá já 400, 500 anos, até chegar na época de Moisés. E nessa época de Moisés, o Palácio Real contratou um artesão hebreu de nome Itamar para fazer em mármore de Carrara a estátua da princesa Menudice, filha do faraó Ramsés II. Lembra que esses faraós lá no início eram divindades, porque eram pessoas boas mesmo. O Akhenaton, que foi o último faraó capelinho, foi morto numa trama 100 e poucos anos atrás. E agora já é a linha desses faraós militares. A história muito se repete. Vocês sabem que já tiveram muitos papas na Igreja Católica que eram guerreiros. Pegavam em armas, lutavam, né? Então ele era um faraó rígido e nada fugia aos seus olhos. E a Permutis, quando contratou esse hebreu, que pertencia à classe mais baixa da sociedade, que era um artesão, hebreu, escravo, contratou para fazer em mármore Carrara a estátua da princesa. Quando a princesa Permutis e o hebreu Itamar trocam olhares, eles se reconhecem de vidas anteriores. Já tinham sido almas afins, tinham vivido paixões anteriores, e essa paixão ia acender. Onde a princesa, da sua posição no alto grau da sociedade, e o Itamar, no mais baixo grau da sociedade, não prestou atenção nisso, porque eles foi avassalador. E eles se apaixonaram. Essa versão é uma versão espírita, não consta na versão oficial que a gente lê nos textos. Mas esse faz sentido. E eles se envolvem amorosamente e a Permutis engravida do Itamar.
com medo do faraó descobrir, inventa uma história que a moça estava doente e que precisava sair da capital para ir para outra cidade para tratar essa doença, porque os ares lá eram melhores para ela. Só que nada escapava aos olhos do faraó. O faraó já sabia, mas os outros achavam que ele não sabia. E ele deixa. E durante esse tempo que a Permutis vai para lá, ela tem a sua gravidez desenvolvida e dá luz. Mas como nada escapava aos olhos do faraó, o faraó descobre quem é o pai, que era o artesão, o Itamar, e manda matar. E manda matar o Itamar. E quando o grão-vizir volta para Permutis já com a criança no colo, com medo, e a Permutis, o seu filho, não queria que ele caísse na tirania do próprio avô, do próprio pai dela. Então ela pega, descobre que o amor da vida dela tinha sido morto pelo próprio, amando o próprio pai, e ela, com medo de represar em cima da criança, ela entrega a criança à sua cunhada, a irmã de Itamar. E essa irmã de Itamar, na Bíblia, é conhecida como a mãe biológica de Moisés, Joquebede. Mas a Joquebede, na versão espírita, à luz do Rochester, era a tia do Moisés. A mãe era filha do faraó. Moisés era filho de Permutis com o Itamar, o irmão da Joquebede. Mas aí o que o faraó Ramsés manda fazer? Como ele sabe de toda a trama, nada escapa, ele manda matar todos os hebreus que tinham nascido naqueles tempos. É uma ordem que ele emite do seu reinado na cidade ali para os soldados e na casa de todos os hebreus e tirar a vida de todas as crianças que estavam recém-nascidas ali com meses de idade. Depois essa história se repete com Herodes Antipas, quando ele descobre o nascimento de Jesus. Mas olha lá como é que são as coisas. E aí, a Permutis, sabendo disso, que o pai já estava tramando e que já tinha dado a ordem, ela vai até a casa da Joquebede e pega a criança de volta, porque senão o filho dela ia ser morto. E ela vai lá, combina com a mama dela, com a escrava que ela tinha, eu vou fingir que estou tomando banho aqui, eu vou pegar esse cestinho e vou colocar essa criança aqui, você solta ela no arbusto, eu vou estar aqui, eu vou beber afogar, você solta no arbusto, eu vou beber falar que essa criança o rio trouxe para mim, as águas trouxe. E assim faz. E ela pega a criança, e como é a criança vinda das águas, filho das águas, chamou lá de Jesus, que a gente traduz no nome Moisés. E quando Permutis chega do pai, o faraó Ramsés II conta essa história, que ele já sabia que não era verdade, quando o faraó pega a criança nas mãos, o ímpeto dele é de matá-lo, porque ele não queria o sangue nobre misturado com o sangue hebreu. Mas quando ele olha para aquela criança, ele vê que tinha o sangue dele. Então ele não foi tomado de compaixão porque a filha pediu. Ele não mata aquela criança porque aquela criança, aí faz sentido a história, porque ele era um faraó militar, um faraó sanguinário. Quando ele pega aquela criança nas mãos, ele acaba cedendo porque é sangue do sangue dele. É filho do faraó, é neto do faraó. E aí Moisés é criado com todas as pompas do palácio, com todas as educações, é criado como um príncipe, porque de fato Moisés era um príncipe. E aí lá na frente, porque ele tinha o sangue hebreu, lá na frente, já o faraó Ramsés já velho, muito ciúme na corte,
isso, eles armaram toda uma trama para que ele fosse expulso do Egito. E assim Moisés é expulso do Egito e fica 40 anos fora. E nesses 40 anos ele se casa, ele tem uma visão mediúnica que ele tinha que libertar o povo judeu. E aí ele volta. E aí quando ele volta, o faraó que já estava regendo naquela época era o faraó Mernefitá, que era a encarnação passada do Rochester. E o Rochester tinha uma birra com os judeus, mas ele já perdoou de lá para cá, porque o Rochester foi aquele faraó que naufragou quando Moisés atravessa a turma, ele vai atrás com os soldados e o mar se fecha sobre ele, ele perde a sua vida física com seus soldados ali. E dali ele tem uma perseguição e um ódio tremendo pelos judeus, mas que ele vai aplacar isso ao longo do tempo e das encarnações que ele foi vivenciando até chegar como Rochester. Mais interessante é o seguinte: no advento do Moisés, quando ele faz todas aquelas pragas e fica disputa de poder, de magia, de não sei o que, o Deus dele é mais poderoso que o Deus, e não sei o que vocês já conhecem a história. Chega o momento deles fazerem, de acontecer a libertação. E aí Moisés é intuído ao seguinte: ele pede que todos os povos que estavam ali, judeus, os hebreus que estavam ali presentes, escravizados no Egito, que eles selecionassem o melhor cordeiro do rebanho. Pega o melhor cordeiro que vocês tiverem e vocês vão ficar pelo menos uma semana tratando desse cordeiro, ou usar uma linguagem antiga, pão de ló. Vocês vão dar amor para esse cordeiro, vocês vão dar todo o carinho para esse cordeiro, vocês vão considerar o cordeiro como um integrante especial da sua família. Mas quando chegar no dia tal, esse cordeiro será sacrificado. O sangue desse cordeiro será passado nos umbrais das portas e a carne do cordeiro será comida por você. Mas tem que matar nesse ritual de purificação. Porque nessa noite o anjo da morte vai visitar o Egito. E o anjo da morte vai levar todos os filhos primogênitos das casas que não tiverem comido desse cordeiro e não tiver o sinal do sangue nos umbrais. Umbral, vocês sabem, é um portal. Isso aqui é um umbral, certo? Então assim eles fizeram e obedeceram. Passaram o sangue, cuidaram do cordeiro, alimentaram o cordeiro, trataram com todo amor, mas no dia fatídico o cordeiro foi sacrificado. E aí eles beberam o sangue do cordeiro, usaram o sangue no portal e comeram a sua carne. É muito parecido isso com a comemoração da Santa Ceia, onde o Cordeiro de Deus a gente chama de quê? De Cristo, não é? Cristo é chamado de Cordeiro de Deus, foi sacrificado. O vinho representa o sangue, a hóstia representa o pão, representa a carne. Mas aí o que acontece? As pessoas que seguem essas diretrizes do Moisés, que são todos os povos hebreus, fazem isso. E nessa noite, o anjo da morte visita o rei. Em todas as casas que não tinham praticado esses rituais, os filhos primogênitos perdem a sua vida. Inclusive o filho desse faraó, Mernefitá, que disputava lá com Moisés. E nesse momento, que era o momento da Páscoa, eles estavam comemorando a Páscoa, eles estavam fazendo os pães para comemorar a Páscoa. Mas como eles não tinham tempo, porque eles tinham que fugir naquele momento, não dava tempo de colocar fermento no pão e
comemorações da Páscoa. E daí para frente, a Páscoa passou a ter o sentido de libertação. A Páscoa passou a ser para nós uma libertação. A libertação daquela população da escravidão. Então foi isso. E ficaram 40 anos no deserto para chegar até a terra prometida. Mas foi só sair do deserto, saiu da escravidão egípcia e caiu na escravidão romana. Continuaram ainda o quê? Escravos. E aí toda vez que os povos hebreus comemoravam a Páscoa tinha dois significados para eles: superação de tempos difíceis e libertação. Mas era uma contradição e uma revolta ao mesmo tempo, porque era comemorada uma libertação que depois foi retirada deles. Aí vem a figura de Jesus de Nazaré. A figura de Nazaré como Cristo prometido, como aquele que vai definitivamente libertar o povo judeu da escravidão. Então todos os hebreus tinham essa fé, ou essa crença, que se levantaria um Cristo prometido pelas Escrituras anteriores, sagradas, que traria de verdade a liberdade, que Moisés começou, mas não conseguiu concretizar. E diga-se de passagem que Judas, o Iscariote, tem alguém aqui que assiste essa série The Chosen ou não? Já viram? Então você viu ali, tem uma coisa muito interessante. O Judas Iscariote cuidava o quê? Das finanças, ele era tesoureiro. Então deixa eu te falar uma coisa, os 30 denários que a história fala que Judas traiu Jesus, era pouca coisa. Judas não traiu Jesus por conta de dinheiro. Aquele 30 denários não era nada. Ele era tesoureiro, ele tinha muito mais dinheiro guardado do que aqueles 30 denários. O problema é que Judas Iscariotes, ele queria que Jesus fosse um líder revolucionário armado. Ele queria que ele usasse o seu poder para dar a liberdade para o povo judeu, mas exterminando seus agressores, exterminando aqueles que impunham a escravidão para eles. E Jesus não veio trazer liberdade para o povo judeu. Jesus veio trazer liberdade para a nossa consciência. E Jesus convive os seus 3 anos de vida pública, e quando chega lá no finalzinho da paixão de Cristo, que vai lá para casa, que vai lá fazer a ceia, que vai cumprir as coisas que precisam ser cumpridas, ele se coloca como cordeiro, que é bem tratado, mas depois é o quê? Sacrificado. Uma semana antes, quando Jesus chega em Jerusalém, ele entra lá no domingo, ele é ovacionado pela população, domingo de Ramos, porque a população enxergava naquele homem ali uma liderança que tinha um poder sobrenatural, e que esse poder sobrenatural seria usado para trazer liberdade para eles. Mas o mesmo povo que estava ovacionando Jesus, poucos dias depois estava gritando de frente a Pôncio Pilatos para que libertasse Barrabás. O mesmo povo. E aí o que acontece? Jesus é crucificado na sexta-feira, que é a sexta-feira da paixão, sim ou não? E quando ele ressurge? No domingo de Páscoa. De novo essa data da Páscoa. A Páscoa que já foi usada como sinônimo de superação
usado como sinônimo de libertação e agora como sinônimo de ressurreição, de ressurgimento. Mas aí, o que Jesus faz na Páscoa, que nós traduzimos como a Páscoa Espírita? Ele prova para a humanidade que a morte não existe. Porque o seu corpo é morto na sexta-feira, mas a sua alma permanece e aparece e se materializa diante de todos, para mostrar que a morte não existe. Então, o verdadeiro sentido da Páscoa é a gente pular, a gente passar por essa fase da nossa evolução do entendimento, de entender que somos imortais, que somos almas imortais, e que usamos esse corpo só para manifestar, só para evoluir, só para aprender, mas que, cessada a vida corpórea, a nossa essência permanece, porque a dele permaneceu diante de todos. Então, a ressurreição, porque aí se você pega, por exemplo, hoje a Páscoa católica, ela aglutina esses três significados. Se você perguntar um teólogo, se você perguntar um padre lá da Igreja Católica, ele vai falar da superação das dificuldades, da libertação e, por último, da ressurreição. E para nós, o que é a ressurreição? É a prova da vida imortal. É a prova do Espírito. É a prova da alma. E quem veio provar para nós que a alma existe? Jesus, ressurgindo no terceiro dia. Jesus se materializando no terceiro dia. Pensa, Jesus estava muito transfigurado, sim ou não? De tanto que a nossa irresponsabilidade judiou o corpo dele. Não é assim? Mas quando os apóstolos viram ele, alguns tiveram dúvida, porque não estavam acreditando naquilo. Mas espera aí. Tanto é que Tomé questiona: será que é você mesmo? Será que eu não estou tendo uma ilusão? Ou será que é alguém querendo se passar por você? E aí foi quando ele mostra as chaves para Tomé, né? Que tem que ser nem São Tomé, né? Tem que ver para crer. Não é? A gente tem essa frase. Então Jesus vem nessa Páscoa trazer o verdadeiro significado. Qual o verdadeiro significado da Páscoa? A revelação de que somos imortais. A revelação de que somos essências espirituais provenientes de Deus, que Jesus chama de Pai, e mostrar que isso aqui é uma escola de aprendizado. Que o corpo é de carne e que o corpo é sacrificado para que o Espírito aprenda. É sacrificado para que o Espírito cresça em divindade e em entendimento. Então, esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Então, é uma passagem das dificuldades, é uma libertação, é uma ressurreição, é uma comprovação da nossa continuação, que nós não somos só esse corpo. A Bíblia é cheia de passagens que comprovam a pluralidade das existências. A conversa de Jesus com Nicodemos: se o homem não entrar novamente no ventre da mãe, ele não conhecerá o reino dos céus. Aí Nicodemos fala: mas você está dizendo que eu, velho, vou ter que ficar novo e entrar de novo no reino dos céus? Você sabe qual é a resposta de Jesus para Nicodemos? Amém. Você sabe o que significa o amém lá no aramaico?
no hebraico? Sim, é uma afirmação. Quando fala amém, ele está dizendo, é isso mesmo. Quando ele comenta que todo mundo achava que Elias, o profeta do Antigo Testamento, voltaria. Jesus fala, ele voltou, e eis que João Batista é o Elias. E fala que o João Batista era o Elias. Então, provavelmente, a reencarnação do Elias. Então, veio dar a legitimidade de que nós somos imortais, que nós não somos esses corpos, mas somos almas que vestimos esses corpos para poder evoluir, alcançar a divindade e a compreensão de Deus. Então, esse é o verdadeiro significado da Páscoa. Depois precisou vir o advento do Espiritismo, por quê? Porque todas essas informações, depois que Cristo volta para a esfera crística dele, essas informações começaram a ser deturpadas pelas pessoas de posse desse conhecimento novamente. Igual no ano passado, os primeiros faraós eram verdadeiras pessoas altruístas que andavam no meio do povo e que transmitia, compartilhava amor. Já na época de Moisés, o faraó era uma figura que a população não podia nem dirigir o olhar. Porque se dirigisse o olhar para o faraó, era um pecado, era uma blasfêmia pagada com a morte. Então o faraó era uma pessoa intocável, longe do povo, certo? Mas na época primitiva não. E isso aconteceu com Jesus, porque depois que Jesus fez o que fez, eles começaram a elitizar, eles começaram a achar que Jesus, ou que a salvação era só para uns e não para outros. Já existiam aquelas pessoas que nasceram eleitas e aquelas que nasceram pecadoras. Mas de acordo com o seu interesse, se quiser vir para o lado de cá, a gente vem no seu pedacinho do céu. Então precisou vir o advento do Espiritismo para reforçar o que Jesus veio mostrar para nós há mais de 2000 anos, revelando para nós que a Páscoa é a gente saltar ou pular já essa fase do nosso entendimento e sabermos de forma consciente que somos espíritos imortais. Então, esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Então, a ressurreição católica, para nós, é a comprovação da alma. E nada melhor para fazer isso do que o próprio Cristo, que é o nosso governador planetário. Então, vim trazer para vocês aqui, que eu sei que eu avanço um pouquinho, vim trazer um pouco dessa fonte histórica